pensaram por que existe uma diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil? A língua portuguesa nasceu com latim em Roma. É importante saber que lá em Roma se falavam dois tipos de latim, o latim clássico e o latim vulgar. Não se esqueçam que não eram línguas diferentes, apenas variações de uma mesma língua. O latim clássico era utilizado nas escritas literárias e nos documentos oficiais. Já o latim vulgar se tornou um idioma comum e mais popular entre os bárbaros. E foi desse latim vulgar que surgiram mais para frente as línguas românicas, que depois dão origem à língua portuguesa na Lusitânia, Portugal. Mas se a nossa história começa com latim lá em Roma, como isso chegou a Portugal? Bem, em 218 a.C., mais ou menos, os romanos, o Império Romano todo-poderoso, tarará, invade a Península Ibérica. Oi? Península Ibérica? Península Ibérica. Onde hoje nós chamamos de Portugal e Espanha. Por essa você não esperava. Quando os romanos invadem a Península Ibérica, eles levam consigo o idioma latim vulgar, que entra em contato com os dialetos dos povos autóctones, que eram os celtas, os gregos que habitavam ali a Península Ibérica. Não foi só invadida pelos romanos. Os povos germânicos e os árabes também. Muito bem. Quando os germânicos invadem, eles conseguem derrotar os romanos que estavam lá. E isso vai surgir um novo reino. O reino de Galícia. E quando os germânicos, então, derrotam os romanos, eles ficam se sentindo uns blando pedaços, sabe? Nossa, gente, demais! E isso trouxe à tona um sentimento de nacionalismo, sabe? Eu quero enaltecer a pátria, né? E por que eu vou ficar, então, falando latim? Bora dar origem à nossa própria língua, mano. Sacou? E aí eles foram modificando, foram abandonando um pouquinho Mas eu sei que teve uma época lá que os cristãos entraram em conflito com os mouros. Faz surgir 3 línguas peninsulares. Então surgiu o galego-português, o castelhano e o catalão, certo? A invasão dos árabes deixou muitas heranças. Foi com a invasão dos árabes que nós tivemos o desenvolvimento da ciência. Por esse motivo, há muitas palavras que designam novos conhecimentos que tiveram origem do árabe. Então, essa é a herança árabe que nós temos no nosso idioma. O conflito que teve entre os cristãos e os mouros, que os cristãos foram fazendo o quê? Expulsando os mouros para o sul da Península Ibérica. Isso fez com que tivesse, então, a formação de Portugal, que antes era chamado de Lusitânia. Era Galícia e Lusitânia. Consequentemente, houve uma separação de Portugal e do Reino de Galícia. No momento, o idioma falado era o galego-português, justamente pelas línguas peninsulares que foram formadas nessa região, que tiveram origem do latim vulgar, depois das línguas românicas. A separação de Galícia e Portugal, o centro cultural e político foi transportado para Lisboa e Coimbra. Em Portugal, nós temos um rei que é conhecido como El Trovador, que era o Dom Dinis. Foi o Dom Dinis que tornou a língua portuguesa oficial no país. E nós temos o registro, então, das cantigas trovadorescas, que mostram aí a diferença do nosso português atual para o português lá na sua quase origem. Como até pouco tempo algumas pessoas falavam latim e ainda estudam latim. Primeiro porque nós precisamos entender a origem da nossa língua, então há muitas coisas no latim que explicam algumas regrinhas da língua portuguesa.
E outro motivo é que, apesar da língua portuguesa ter se tornado oficial ali naquele território, muitos membros do clero voltaram a estudar o latim e até mesmo a disseminar entre o povo. Tudo isso a gente não pode se esquecer que se refere a Portugal. Então vocês me perguntam: e o Brasil